Programa Frente a Frente. Esporte, política, economia, ciência, fé, família, saúde e muito mais. Programa Frente a Frente. Sempre uma entrevista que certamente lhe chamará a atenção. E hoje nós estamos aqui no Frente a Frente com o nosso irmão, pastor Cleudimar, pessoa que nós amamos e conhecemos muito. Vamos dar uma pequena biografia do pastor Cleudimar. Gente, isso aqui eu sei de cor, mas o medo pode ser de errar, por isso que eu te pedi algumas dicas, né? Tô brincando. Cleudimar Antônio Serra, casado com Maria José Serra. Cleudimar é casado com uma pessoa que tem o mesmo nome da minha esposa, nasceu no mesmo dia da minha esposa. Acho que todas as Maria José nasceram em 19 de março, né? Porque aquele povo antigo falava a respeito de enchente de São José, chuva de São José. Então, quem nascia, dia de São José, nascia... Mas é interessante que é o mesmo ano. E o mesmo ano, exatamente, mesmo ano. Fico muito... É muita coincidência, né, para as duas esposas. Então, ok, ele tem 2 filhos, o Cleito Antônio e o Davi Antônio. Todo mundo Serra, tá? Quando eu falar, vocês colocam a Serra no final. E os netos, 300 netos, brincando, somente 5. Rebeca, Rafael, Rafaele, Ana Clara e Rauane. Qual que é a preferida? Todos. Sabia! Você tá doido se eu falar o nome de uma aqui, meu amigo. Todos. É isso mesmo. E tem 20 anos de ministério, consagrado no dia 2 de outubro de 2002. Foi consagrado ou foi enviado? Enviado. Foi consagrado um ano após. Um ano. Você foi até como obreiro. Como obreiro. Uau, que bênção. Se não passasse no teste, não teria sido consagrado, né? Quem é esse pastor que fez isso com você? É uma pessoa aí que eu amo muito. Um grande amigo. Então, tá bom, obrigado pela parte que me toca. Eu tenho formado no nosso seminário, nós tivemos um período muito bom. Nós ainda temos o seminário funcionando, mas na época tinha extensões do seminário teológico da igreja Luz para os Povos e nós tínhamos uma extensão aqui. Você estudou aqui ou você estudou na sede? Estudei aqui. Estudou 3 aqui. anos. Formado, então, muito boa formação, por certeza, com certeza, muito boa formação. E eu chamei o Cleudimar para esse frente a frente conosco, porque é uma igreja de nossa cobertura e uma igreja que se destaca pela perseverança, pela consistência, pelo crescimento paulatino, enfrentando todo tipo de problema que houve no decurso da história, né? Então você, para mim, é uma pessoa que é exemplo. Você que está começando no ministério ou você que enfrentou algum percalço no ministério, aqui está um exemplo de um pastor que venceu todas as batalhas, tanto a nível ministerial como a nível pessoal, e hoje temos uma igreja vibrante ali no Jardim Guanabara. Agora, para nós, para os irmãos, os novos membros da Luz para os Povos, Itatiaia, que não conhece a história, você dá um pequeno resuminho para nós de como começou lá a história, como que iniciou até chegar agora, mas é o seguinte, em poucas palavras, é claro. Ok, para mim é um prazer estar aqui. Cumprimento nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, quero dizer que eu sou muito grato a Deus, né, pela vida do pastor Brito, grato Amém. A Deus pelo Ministério Luz para os Povos e estou muito feliz mesmo. Bem, eu fui enviado primeiramente, quando eu fui enviado ao Guanabara, eu fui para supervisionar, né? O pastor Brito me enviou para supervisionar em um domingo, nós fomos e encontramos a igreja assim, muito para baixo, né? A igreja com pouquinhos membros, o povo desmotivado. E trouxemos o relatório. Nessa época que eu mandei você supervisionar lá, já era a igreja Luz para os Povos, porque me parece que você teve um momento de parceria com a igreja Nazareno. Como é que, quando você chegou lá, já era Luz para os Povos ou era Nazareno ainda? Não, já era Luz para os Povos.
E nós encontramos lá a igreja desmotivada e trouxemos o relatório e passou-se 15 dias e novamente o senhor me mandou lá para ficar 3 meses, né, ajudando o pastor que estava lá. Ficamos 3 meses. Quando terminou os 3 meses, eu cheguei e falei para o senhor: pastor, deu 3 meses, eu quero voltar. Quero voltar para Itatiaia. E aí foi onde houve uma conversa entre o senhor e o pastor que estava lá. Aham. E foi proposto para nós, né, ficarmos lá, assumirmos a igreja. E foi onde nós assumimos a igreja. Excelente. Isso aí foi então em 2002. 2002. E aí, VAP. Aí a igreja, assim, ela teve um crescimento, né? A gente, quando encontrou a igreja lá, em um culto de domingo, culto de Santa Ceia, tinha 14 pessoas. Nos primeiros cultos. E aí, em 8, 9 meses, a gente já estava com 80. Uau! E aí foi um crescimento muito bom. E aí foi onde houve essa proposta para nós continuarmos. E nós resolvemos continuar. Na realidade, eu falo sempre para as pessoas assim, que acho que o senhor arrumou uma estratégia para me tirar do Itatiaia. Eu falo muito para os irmãos, porque até mesmo porque o senhor já queria que eu tivesse assumido a outra Luz para os Povos que o senhor supervisionava. Eu não lembro, mesmo? Teve uma época que o senhor supervisionava a igreja, a gente fala a igreja de cima, a igreja de baixo, e o senhor queria que eu assumisse lá. Aí foi onde, na época, eu ainda falei para o senhor que não queria, e comentei sobre o irmão Guilherme, aí foi onde o senhor enviou. E aí a gente não... Aí o senhor arrumou uma estratégia e nos enviou. E aí a gente passou a amar os irmãos e a igreja e ficamos. Inclusive, me parece que o Guanabara é o setor onde você nasceu, né? Ou não? Não, Porque eu te conheci no Guanabara, cara. Na realidade, eu mudei para o Guanabara, eu não tinha nem 1 ano de idade, né? Então, praticamente nascido no Guanabara. Hoje, qual o carro-chefe do crescimento na igreja? Porque eu falo, não sei se todos os pastores teve essa mesma experiência que eu. Quando nós começamos aqui no Itatiaia, nós começamos a fazer alguns experimentos e eu acabei me identificando muito bem com o trabalho com casais. O trabalho de casais, algumas pessoas começam um trabalho com crianças, outras começam um trabalho com jovens. E eu fui fazendo alguns experimentos, assim, no bom sentido da palavra, até que eu comecei a fazer um trabalho com casais e fluiu. Hoje, qual o trabalho que funciona ou o carro-chefe de crescimento da Igreja de Guanabara? Tem algum departamento que você percebe que ele consegue atrair mais pessoas para dentro da igreja? Hoje o nosso trabalho principal é casais. E graças a Deus, assim, a gente tem um casal que tem feito um trabalho muito bom, tem nos ajudado muito. E agora eu particularmente, eu vou estar investindo muito em jovens agora. Teve uma época que o nosso ministério ele foi assim, um ministério muito voltado para jovens. E aí depois nós caminhamos para os casais e esquecemos um pouco os jovens. Mas agora a gente quer caminhar nas duas frentes. Trabalhar de maneira igual. De maneira igual. E a Covid? O que aconteceu com a Igreja do Guanabara enfrentando tudo isso que nós enfrentamos aí? Eu estou falando porque eu sou pastor também de igreja local, nós sabemos o que aconteceu, mas cada igreja teve a sua experiência peculiar, a sua experiência particular. Como é que foi lá, mano? Na realidade, assim, a gente perdeu mais ou menos 2/3 da igreja. Uau! Mais ou menos 2/3. A gente teve uma perda muito grande, muitos irmãos não voltaram, né? Ali na região do Guanabara, Ceasa, muita aglomeração. Então a gente teve um surto muito grande.
O medo foi muito grande, né? Porque Muito aconteceu grande, muito grande. Tem algumas pessoas que ainda, não, pastor, não saí da igreja, não. Mas já tem 2 anos que não aparece e ainda com medo. E ontem mesmo a gente teve uma frequência baixa lá na igreja, porque muitos irmãos com essa nova variante se encontram com a Covid e outros tiveram contato com pessoas que estão com Covid. Então, se, por exemplo, se tiverem curiosidade de olhar o culto de ontem, vão ver que a gente orou por muitas pessoas que não puderam estar ontem no culto. Meu Deus! Então, a região ali é uma região com muita aglomeração. E esse é o grande problema. Você vai no Ceasa ali, o Ceasa é uma aglomeração muito grande e não tem como ser diferente. Interessante, sabe por quê? Você falando dos cultos. No culto do domingo anterior a esse que nós estamos, hoje é segunda, né? Nós estamos gravando esse programa numa segunda-feira. No domingo anterior foi o momento em que eu senti que a igreja deu uma esvaziada. No momento vamos dizer, do aviso dessa onda. Neste domingo agora já tive o pessoal retornando. Para você ver que as igrejas, cada um tem a sua vida própria. E você já está me falando o contrário, que domingo agora é que você teve esvaziado. Mas a grande notícia, e eu espero que essa seja realmente alvissareira para todos, é que essa onda chamada Omicron, ela é uma onda muito mais leve e ela está sendo como se fosse a imunização de rebanho. E hoje, gente, hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro. Hoje, segunda-feira, 24 de janeiro, nós já temos a Espanha, nós já temos Reino Unido, Noruega e mais uns 2 países que não me vêm à mente, que já estão declarando a pandemia como não mais pandemia e tirando todas as restrições. Não sei se amanhã eles irão retornar, mas hoje foi a notícia que nós tivemos desses países que não querem mais, vão considerar como se fosse uma mera gripe. Agora, isso aí vai ser paulatino, isso vai ser, exatamente, não é porque eles fizeram que o Brasil vai fazer, cada país com a sua singularidade e cada país da maneira como entende que os seus cidadãos irão se comportar nessa nova onda. Mas eu estou crendo que nós teremos bons resultados a partir dessa última onda Omicron, muito mais contagiosa, porém muito menos letal do que todo mundo esperava. Eu espero que seja boa notícia para você e para mim também. Amém? Amém. Agora, uma coisa interessante, porque, gente, me parece que Guanabara tem o porte de uma cidade do interior. Hoje você tem estimativa de quantos moradores tem nessa região que você pastoreia? O censo de 2010, ele aponta o Guanabara como o 4º bairro mais populoso. Uau. De 2010. Mas eu acredito que de lá para cá a quantidade de pessoas aumentou muito, muito mesmo. É interessante que parece que as pessoas que vêm do Nordeste, elas param tudo no Guanabara. E ali a quantidade de nordestinos, irmãos nordestinos que nós temos, é muito grande. E também tivemos outros bairros ali que cresceram ali em volta, né? Bairros adjacentes e que com uma população muito grande. A estimativa hoje é que o Guanabara tem aí mais de 100 mil pessoas, Guanabara e região ali. Meu Deus. Assim, o Guanabara pode ser considerado como uma cidade do interior e uma boa cidade, com muito emprego, comércio forte, muitas indústrias. Então é uma região... Muita indústria de móveis de primeira linha ali tem, móveis né? de primeira linha.
e também muitos depósitos. Então é uma região muito boa para se morar. E se a pessoa não quiser sair do Guanabara para nada, ela não precisa. Ali tem tudo. E o que vai acontecer à medida em que os bairros de Goiânia se desenvolvem é exatamente isso. Antigamente nós saíamos aqui do Itatiaia para tudo, até para pagar um talão de luz, você teria que sair daqui para achar uma lotérica ou um banco fora. Hoje também a gente praticamente não precisa sair, e se você precisar sair, você sai aqui ao lado, tá aqui no nosso quintal, aqui, ó, o Passeio das Águas, estou brincando. O Passeio das Águas é um shopping que está crescendo muito e muito próximo de nós. Ok, pessoal, nós estamos aqui frente a frente com o nosso pastor Cleudimar Serra, um pastor que revolucionou o crescimento da primeira ou segunda igreja Luz para os Povos. E ali não tem maior ou melhor. Nós temos duas, você é pastor de uma. Como você foi nela, a segunda igreja Luz para os Povos do Itatiaia. Estamos aqui então, estamos tendo este prazer de conhecer a história dessa igreja maravilhosa que está ali trazendo e implantando o reino de Deus. Nós iremos tomar uma aguinha e logo logo nós retornamos com o nosso programa, porque até estou precisando de uma água aqui para nós. Vai lá tomar água, mas não vai embora não. Fica aqui e volte conosco e nos dê a sua audiência. Ok, pessoal, nós estamos retornando aqui no Frente a Frente com o pastor Cleudimar Serra. Tenho um prazer muito grande de conduzir essa entrevista com o nosso pastor, colegas de ministério por muitos anos, e caminhamos junto em várias frentes, e é um prazer muito grande falarmos sobre o crescimento, os problemas, né, pastor? Porque todo mundo pensa que o pastor, ele só tem sucesso. Não significa que o sucesso não veio a partir das lutas, né? Muita luta? Moço, muitas mesmo, assim. A gente enfrenta muitos problemas, né, na nossa caminhada, na nossa jornada. Na realidade, o pastor, né, como a Bíblia diz, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E às vezes, assim, a gente faz, e em alguns momentos a gente até entristece, porque em alguns momentos a gente se sente traído, né, em algumas situações. Mas é o nosso chamado, né? Exatamente. Ossos do ofício. Ossos do ofício. Agora, no Guanabara, aqui no Itatiaia, quando assim que nós implantamos a igreja Luz para os Povos no Itatiaia, a gente lutava para perceber qual que era o ambiente espiritual que mais dificultava o crescimento da igreja. Então nós descobrimos muito essa questão do intelectualismo, o asceticismo, né, o ateísmo, e as pessoas criticavam e zombavam muito da fé, porque achavam que somente incautos, somente pessoas ignorantes abraçariam a fé. E nós enfrentamos muito problema nessa área aqui, e é claro, depois disso nós enfrentamos as drogas, né, muita droga, porque o intelectual ele acha que ele precisa de um pacal de maconha, que é para dar mais esparecimento. Então nós tínhamos aqui no próprio Itatiaia, enfrentamos muito problema de drogas. E não estou falando que não existe hoje, mas são inimigos identificados. Oramos sempre contra e sabemos com quem estamos lidando. Na sua experiência com Guanabara, qual que é o gigante que é ali que você tem que estar constantemente derrubando ele por terra para que a igreja possa crescer? Você consegue perceber? O Guanabara, até por ser um bairro assim, muito populoso, enfrenta-se um problema muito sério com o tráfico. O tráfico lá é muito grande. E lógico que isso aí desencadeia uma série de outras coisas, né? Isso aí desencadeia problemas, demônios que agem por trás dessas atividades, são demônios difíceis de ser derrubados. Mas essa área da prostituição, do alcoolismo, na realidade, tudo isso aí
entranhado ali naquela região. E a gente tem orado, né, a respeito disso. A gente tem orado contra, mas são problemas assim que são difíceis mesmo, toda ajuda que nós damos ainda é pouco. Exato. E a gente tem até um projeto que as pessoas prestam serviço comunitário, eu, a minha esposa e às vezes alguns irmãos. A gente trabalha muito e evangelizando e pregando para essas pessoas. É tão interessante, pastor Brito, abrindo aqui um parênteses, a gente é muito feliz porque assim, a gente viu o resultado na vida de muitas pessoas. Casais pessoas que eram ajuntadas, que sem perspectiva alguma, terminou o tempo dele de trabalho comunitário, casados, filhos, bem-sucedidos financeiramente, carro bom, casa. Então a gente é muito grato, né? Um outro jovem que tinha lá que era extremamente difícil. E quando acabou o tempo dele, ele mudou para Goianira e passou no concurso, vive muito bem com a esposa, tem filhos. Mas espera aí, me explica porque está passando, eu não estou conseguindo compreender, talvez os nossos ouvintes e amanhã o nosso telespectador precisa entender isso. A igreja, ela tem um projeto que trabalha com menores, com um grupo específico do Guanabara. Que trabalho é esse, por favor? Esse trabalho é um trabalho que a gente recebe pessoas que têm que pagar uma pena para a justiça. Vocês trabalham com as pessoas do semiaberto? Eles não são do semiaberto. São pessoas que são condenadas pela justiça e ao invés de pagar essa pena na prisão, carcerária, elas têm que prestar serviço em alguma instituição. Que bênção. E a gente recebe lá algumas pessoas e é tão interessante que, não sei se é pelo trato que a gente tem com eles, e às vezes as pessoas pensam que são bandidos, não são. São pessoas excelentes, que nos respeitam muito, que ouvem o que são gratos, né? São gratos. Pela porta aberta. Aquilo que eu e a minha esposa fala para eles. Maravilha. E graças a Deus, algumas pessoas convertidas nós temos através desse trabalho. Que bênção, que bênção. Está aí, você que está nos ouvindo neste momento e você amanhã que estará nos assistindo, vendo aí que uma das nossas igrejas tem as portas abertas para essas pessoas que talvez elas não tenham muitas portas abertas dentro da nossa sociedade para cumprir essa pena, né? Ainda que seja uma pena branda, mas é uma pena de cumprimento de trabalho. E nós temos então a nossa igreja, Luz para os Povos do Guanabara, uma das nossas igrejas, prestando esse apoio e trazendo notícias de coisas boas aqui para nós, né? De pessoas completamente restauradas no Senhor. Esse é o projeto para 2022 ou você pensa que 2022 você vai ter que trabalhar, já falou, porque vai investir mais em jovens e casais, mas tem algum projeto específico para 2022? A gente tem pensado assim, e na minha reunião com a minha liderança, a gente tem conversado sobre isso, já fizemos 2 reuniões esse ano, e quero trabalhar muito junto com a minha liderança. E a gente tem pensado em investir muito, né, na área dos jovens, mas também a gente tem algo que eu tenho dito sempre para a igreja, que o modelo de crescimento de igreja, por mais que invente-se e às vezes a gente, né, começa a seguir alguns não são moveres, mas alguns são movimentos, e às vezes a gente quer seguir isso e se esquece daquilo que a Bíblia diz, porque não existe um modelo melhor do que aquele modelo que está lá nos Atos dos Apóstolos.
comunhão, estar juntos, né? Verdade. Orar. Amém. A gente tem o projeto de fazer muitas vigílias, de muitas comunhões. Então, assim, a gente, esse ano de 2022, esse é o nosso principal projeto. Excelente, excelente. É orando, né? É orando. Porque quem acrescenta é Deus, É não Deus. somos nós. A gente prega e o Espírito Santo convence. Mas aqui eu estou olhando para o Cleudimar aqui, ouvinte, você não pode estar olhando fisicamente para o Cleudimar, eu estou olhando, mas o telespectador sabe que estou tocando aqui no braço, né, do nosso pastor Cleudimar. Gente, esse homem tem osso quebrado, vocês não imaginam. Tanto é que a primeira vez que eu vi ele estava na UTI. A primeira vez que eu vi esse homem, ele estava na UTI, todo quebrado. Mas e aí? Você tem um recorde de osso quebrado. Como é que está a saúde? Graças a Deus, estou bem. Até esses dias agora, fazendo uma dieta boa, fazendo caminhada, umas corridinhas de leve, emagreci 14 quilos, graças a Deus. Vitória. Em 5 meses. Mas assim, a minha vida foi uma vida... muitos acidentes, né? Alguns Deus. acidentes, outros provocados, mas 13 cirurgias no corpo. Meu Deus. Só o nariz foi quebrado 2 vezes, 2 cirurgias no nariz, outra, o malar foi quebrado, cirurgia no malar. Então tem tornozelo, tirou baço, tirou vesícula, então tem várias cirurgias. Está mais leve até, porque tirou tanto órgão. Meu cunhado, ele fazendo um desenho, disse que era eu. Ele desenhou e completamente oco por dentro, disse que eu não tenho nada. É isso aí. A saúde é importante, né? Porque a gente quer, pelo menos eu entendo que eu quero ter um momento na minha vida pessoal, não que eu vou deixar o reino de Deus ou a obra de Deus, mas em que eu vou afastar dessas atividades mais intensas e curtir um pouco a aposentadoria. Você pensa em aposentadoria? Eu, ultimamente, assim, eu tenho pensado. Confesso para o senhor que demorei um pouco a pensar sobre isso. Mas, ultimamente, eu tenho pensado, a minha esposa, e a gente tem trabalhado por isso, né? Mas, assim, o nosso pensamento é de continuar no ministério até à frente, né, da igreja por muitos anos. Mas a gente já tem trabalhado pela aposentadoria. É pensar no futuro, né? É pensar que amanhã, até ir para uma mesa de cirurgia, é um risco de vida. Por conta da fragilidade do corpo humano, que no decurso do tempo vai perdendo o seu vigor, né? Então eu fico feliz que você esteja investindo para a sua aposentadoria. E você cita a esposa. Para você, na sua visão, qual que é a importância da esposa no seu ministério? Eu penso assim que a esposa ela é importante no ministério de todos. Mas para mim, eu acho que se não fosse a minha esposa, eu não sei se eu seria pastor. Desde lá do início, porque ela foi aquela pessoa mais firme, que se converteu verdadeiramente antes de mim. E até falo sempre, né? Ela vinha lá do Guanabara aqui para o Itatiaia de ônibus, e a gente tinha carro, e ela vinha de ônibus na época da escola dominical, e eu ia jogar, né? Ia jogar meu futebol e tudo. E ela que me convenceu a fazer seminário, né? Não, amor, você vai uns 6 meses, né? Olha a esposa aí. Começa lá, faz uns 6 meses, ela me convenceu, eu vim, aí me apaixonei. Aí me apaixonei realmente, assim, né, por Jesus, e foi onde, assim, eu cresci espiritualmente. Então, a minha esposa, desde o início, né, ela sempre me apoiou e me incentivou muito. Então, eu não sei, eu confesso para o senhor e para os ouvintes, eu não sei se não fosse ela, talvez eu não seria pastor. Uau! Maria José Serra, parabéns para você. E você que está nos ouvindo, tenho certeza, amanhã vai estar nos assistindo,
Parabéns para Maria José Serra, companheira, pastora, auxiliadora, ao lado do nosso prezado pastor Cleudimar Serra. Gente, mais um intervalo, tá ok? Mais um intervalozinho para você ir lá tomar um café e a gente volta logo, logo, tá bom? Daqui um pouquinho. Vai lá e volta. Ok, vamos então fechando esse programa hoje, nesse último bloco. Muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pela sua presença, pastor Cleudimar Serra. Muito obrigado ao nosso ouvinte, nosso telespectador. Amanhã fico honrado de ter aqui o pastor Cleudimar Serra, porque eu vi se converter, crescer no ministério, se envolver no pastorado, enfrentar grandes lutas, sobressair sobre todas elas e permanecer firme. Para mim é uma honra muito grande com relação a tudo aquilo que eu vejo e testemunho a respeito do seu casamento e do seu ministério. Agora, nós nos relacionamos com o nosso ministério, no Ministério Luz para os Povos, e é claro que todos nós temos alguma sugestão, alguma observação a fazer. O que você acha? Está bom desse jeito na sua relação com o ministério ou você acha que deve melhorar alguma coisa? Quando eu falo ministério, é Ministério Luz para os Povos, não Pastor Brito, mas Ministério Luz para os Povos e a Igreja Luz para os Povos do Guanabara. Eu, particularmente, né, o ministério sempre me apoiou muito, né, tanto na pessoa do apóstolo Sinomar, quanto na pessoa do Senhor mesmo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, estiveram comigo, não me abandonaram, pelo contrário, né, cuidaram de mim, me fortaleceram. Então eu sou muito grato por isso. Agora, com relação ao ministério de forma geral, eu penso que a gente precisa de estar mais juntos. A gente precisa de não é aquela questão de ser acompanhado. Eu acho que a gente precisa crescer em amizade entre os pastores. Eu, particularmente, eu tenho pouquíssimo relacionamento com os pastores do ministério. São poucos, mas a gente precisa melhorar nisso. E tem que ser uma iniciativa de cima para baixo, né? De cima para baixo. Você não consegue reunir com os outros pastores se não tiver alguém que seja superior a esses pastores, dando direção para esta comunhão, né? É verdade. Eu me lembro muito bem, assim, acho que novinho convertido, que eu fui num retiro, e assim, foi algo que ficou marcado na minha vida, né? A proximidade com os pastores. Eu era novo convertido e conheci muitos pastores e o apóstolo lá, né? Até ele brincou um futebolzinho com o pessoal. E isso tem muitos anos. Tem muitos anos. E foi muito bom. Eu acho que isso faz falta. A gente sente falta disso. Com relação ao ministério, você sugeriria algum tipo de... Talvez a palavra não seria essa, mas é o que eu encontro na minha mente a essa hora. De reciclagens de pastores, ser uma coisa um pouco mais rotineira, porque me parece que é de 2 em 2 anos, né? Um encontro com os pastores. Não, esse encontro lá de Caldas Novas, ele era de ano em ano, né? Ele era todo mês de setembro. Mas eu vejo assim que quanto mais a gente estiver junto, né, melhora o relacionamento e a gente fortalece um ao outro. Ainda que parece foi algo que aconteceu nos 2 últimos encontros, eu não fui. E olha que já tem 2 anos que não tem encontro. Exato. Eu não fui por problema de saúde, né? Até mesmo essa última reunião que teve lá na igreja sede, eu também saí de casa, andei um pouco e voltei, porque não estava muito bem, com febre, falei, não, vou voltar. Mas não tinha nada de sério, né? Foi apenas um mal-estar. Mas a gente precisa de procurar estar juntos. Comunhão, isso, né? Precisamos de ter comunhão, compartilhar as vitórias e as lutas, né? E também precisamos daquela coisa assim, às vezes sem compromisso, né?
Aquela conversa trivial, né? Chamada aquela conversa de trocar ideias. E às vezes, assim, eu me lembro bem de uma época, um dia o senhor chegou em mim e falou, Cleudimar, a gente precisa conversar. E eu falei assim, ai, pastor Brito, conversar sobre o quê? Aí o senhor olhou para mim assim e falou assim, você sabia que você não tem baço? E caiu na risada. Eu nunca esqueci disso. E, assim, mas a gente precisa de conversar, sem ser aquela, assim, algo, a gente precisa conversar sobre um assunto. Aquele bate-papo. Exato. Isso é muito importante. Tomar um cafezinho junto, né? Puxa vida, isso é muito bom. Tá certo. Gente, nós estamos aqui quase encerrando o nosso programa Frente a Frente com o pastor Cleudimar. E é enriquecedor estarmos compartilhando, estarmos vendo a respeito de como o ministério funciona, o nosso dia a dia, as nossas carências também, né? Temos as nossas carências e isso significa, ouvinte, significa, telespectador, que você também tem que separar um tempo de orar por nós, né? Orar pelos pastores, porque os pastores são pessoas solitárias, são pessoas que às vezes, você vê aqui na nossa entrevista, que nós carecemos dessa comunhão, carecemos desse momento em que podemos compartilhar, sem nos preocupar de que teremos que ensinar um ao outro, mas de sermos ombreados, amigos, companheiros de julgo, podemos assim dizer. Bom, última pergunta. Essa aqui agora vai dar pano para manga, por isso que eu vou dar um tempo muito bom para você, tá ok? O nosso país está polarizado, direita, esquerda, e entramos no momento de política agora, porque esse ano é um ano político. Iremos então votar para presidente e vários outros cargos, senadores, governadores. Política ajuda ou atrapalha o trabalho pastoral ou o trabalho da igreja? Particularmente, é só um assunto difícil da gente falar sobre ele. Mas, assim, eu tenho a minha posição. Acho que todos têm a sua posição. Exato. Na é verdade, eu até falei para algumas pessoas assim, a gente não pode ser neutro. A gente não pode ser neutro. A gente tem que escolher um lado, né, e seguir aquele lado. Só que a gente também precisa ter sabedoria de que refletir, espera aí, o lado que eu estou é o correto? Isso é uma boa pergunta. É uma reflexão, Exato. A gente precisa fazer essa reflexão. Mas assim, na minha igreja eu não uso o púlpito para falar de política. Não gosto. Às vezes assim, um bate-papo, conversando com as pessoas, a gente até fala. Mas assim, no púlpito eu não faço isso. Eu tenho a minha posição. As pessoas que estão à minha volta, elas sabem da minha posição. E às vezes até eu falo para as pessoas, mas aquele feedback, aquele papo gostoso, tranquilo, sem partir porque às vezes assim, as pessoas, tem pessoas que são tão, né, amam, gostam tanto que se brincar dá briga. Então a gente não caminha por esse lado, né? A gente não caminha por esse lado. Mas a gente tem a posição. E assim, a igreja, ela sabe da minha posição, os irmãos me conhecem, os irmãos que estão à minha volta, eu respeito, né, alguns, né, que são pouquíssimos, que têm aquela posição diferente da minha. Eu respeito a posição deles. Isso é importante. E eles também respeitam a minha posição. E a gente precisa caminhar por esse lado. Exato. Eu tenho uma opinião seguinte, você não precisa ficar batendo nas trevas para mostrar a importância da luz. Se nós, como cristãos, entendemos que o nosso caminho tem que ser a luz, vamos falar só da importância da luz. Porque quando você não fica falando da posição do outro, mas quando você fala da importância de saber decidir, de saber escolher, de você reavaliar a sua escala de valores,
de você estabelecer a sua vida no padrão da palavra de Deus, pronto, o restante eu entendo que a reflexão e a escolha deve ser individual de cada um. Porque nós pregamos o evangelho, concorda? Todos aceitam? Não. E nós sabemos que o evangelho é o evangelho da salvação. Mas a pessoa tem o livre-arbítrio de dizer, eu não quero ser salva. Eu não quero Jesus. E mesmo Jesus, no seu ministério na terra, ele pregou o caminho, ele falou que ele era o caminho, ele falou que era a verdade, que era a vida. Ele falou sem discutir o que as outras pessoas, para onde as outras pessoas estavam indo. Seguiu ele quem quis, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Se Deus faz isso com relação à salvação eterna, o que dirá nós por questões que são dessa terra? Né? Então eu acho muito interessante isso que você está dizendo, porque nós não temos que debater, porque algumas pessoas falam assim, o pastor ele tem que se posicionar no púlpito, ele tem que se posicionar na sua igreja. Olha, isso é muito perigoso, porque na realidade, se nós pudéssemos posicionar no púlpito para salvar todos que entrassem na nossa igreja, a minha igreja hoje tinha mais de 10 mil pessoas, que eu entendo que já passou por esta igreja e nunca teriam saído dela, por conta de uma posição minha, e não é assim a nossa realidade. Então eu fico muito feliz com a sua posição e eu entendo que essa é a verdadeira conduta do pastor. Olha, nós falamos do que é importante na sua escala de valores, nós falamos daquilo que é importante, os princípios que você deve avaliar na sua escolha, mas a escolha final é sua. E Deus proverá, não é isso? E não esquecendo de que a gente tem que preservar a amizade. Exato. A gente não pode... Acima de tudo isso, meu Deus. A gente não pode, por causa de política, virar inimigo. Exato. Não tem o porquê isso. Exato. Concordo plenamente com a sua posição. Não é porque eu tenho uma posição, o meu amigo tem uma posição diferente, que a gente... Não. Acabou, né? Não tem mais amizade. A gente conversa sobre outras coisas, né? Exatamente. Não existe só política na vida do homem, meu Deus do céu. Tem tantas outras coisas tão interessantes e tão mais importantes do que isso. Ok, pessoal, nós queremos agradecer de todo o nosso coração a sua audiência. Queremos agradecer pelo tempo que você permaneceu conosco e você que estará amanhã, no futuro, assistindo esse podcast. Muito obrigado pelo fato de você estar acompanhando esse podcast nosso. E eu quero aqui, de todo o meu coração, agradecer a presença do pastor Cleudimar Serra, Cleudimar Antônio Serra. Isso. A Cleudimar Antônio Serra, que veio tão bondosamente estar no nosso programa Frente a Frente com o pastor Brito. Suas considerações finais. Eu quero, assim, mais uma vez agradecer, e para mim é um privilégio estar aqui, é um privilégio fazer parte dessa família. Amém. Porque eu digo sempre que o Senhor arrumou uma estratégia para me enviar, para me mandar embora, mas essa aqui é a casa onde eu nasci, a minha Amém. Família, onde me acompanharam, onde me informaram. E eu sou muito grato por isso. Quero dizer a todos que esta igreja aqui é uma igreja que realmente ama. Tá? Você que está nos ouvindo, se você não tem uma igreja para congregar, se você mora aqui perto, essa aqui é a sua igreja. Eu falo de todo o coração, estive aqui muitos anos e fui muito bem cuidado. Amém? Deus abençoe a todos. Ok, pessoal, então Deus abençoe a todos, que você possa aproveitar de tudo aquilo que nós falamos aqui, crescer no seu nível de relacionamento com Deus, compreender a luta de um pastor, e o convite está estendido realmente. Se você está aqui perto de nós, venha estar conosco em um dos nossos cultos, será muito bem-vindo em nome de Jesus. Forte abraço a todos, até então o próximo programa Frente a Frente com o pastor Brito. Programa Frente a Frente. Esporte, política, economia, ciência, fé, família, saúde e muito mais. Programa Frente a Frente. Sempre uma entrevista que certamente lhe chamará a atenção.